Bom dia, turma! Agora nós iremos à nossa aula de História e também iremos iniciar um novo conteúdo que vocês poderão acompanhar nas páginas 41 e 42. Analisando aí, vocês podem observar que nós iremos falar sobre o governo geral. O que foi esse tal governo geral? O que foi que aconteceu? Quem governou? Não é isso? Então, acompanhe aí a leitura nessas duas páginas, tanto 41 e 42, para que vocês possam compreender melhor. A gente viu nas aulas passadas que foram criadas as capitanias hereditárias, que foram lotes de terras, divididos para que o território que pertencia a Portugal fosse mais amplo, mais povoado. Porém, essas capitanias foram fracassadas, elas não deram muito certo. E diante desse fracasso, foi criado o governo geral. Esse governo geral foi criado em 1549 e ele foi criado porque o rei, ele não poderia mais tomar a terra dos donatários. Porém, já que ele não podia tomar de volta essa terra, ele criou esse governo geral para que todos os donatários obedecessem o governador geral, que era o representante do rei ali naquela colônia. E com isso, o governo geral ele foi instalado na Bahia. Agora, por que na Bahia? Porque a Bahia era a capitania que ficava no centro, era o estado, ou seja, era a capitania que ficava no centro de todas as outras capitanias. Então, através disso, através do governo geral ter sido instalado na Bahia, o que aconteceu? Salvador foi a primeira capital do Brasil. E já que se havia instalado um governo geral, deveria ter um governador geral. Porém, esse governador ele não trabalhava sozinho. Para que a colônia funcionasse, ele contava com o trabalho do ouvidor-mor, que era responsável pela ordem e pela justiça. Ele também contava com o provedor-mor, que era responsável pelo dinheiro da colônia. E ele também contava com o capitão-mor, que era responsável pela guarda e também pela defesa dos territórios. Os que viviam na colônia, eles deveriam com o governador geral e também com os princípios do governador, que nós analisamos aqui no nosso livro essas 4 faixinhas coloridas. Temos aí que os 4 principais objetivos dele era defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e a sua resistência, manter o processo de ocupação e contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Esses eram os 4 objetivos do governador geral e todas as pessoas que trabalhassem com ele deveriam colaborar para isso. Os 3 primeiros governadores gerais foram os mais importantes, porque foi o que deu início a esse governo. O primeiro deles foi Tomé de Souza, como vocês podem ver aí a imagem dele, do primeiro governador geral. E Tomé de Souza, ele teve algumas realizações no seu tempo que foi governador. Entre essas realizações está a fundação de Salvador, o desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar e o início da criação de gado em grande extensão aqui no país. O segundo governador geral foi Duarte da Costa, que em 1553 foi que ele substituiu Tomé de Souza. Com a vinda de Duarte da Costa aqui para o Brasil governar no governo geral, ele trouxe alguns jesuítas. Entre eles, ele trouxe o padre José de Anchieta, que junto com Manuel da Nóbrega fundou um colégio, que foi o Colégio de São Paulo de Piratininga. E assim ele deu início à educação brasileira, a educação através das escolas. Porém, Duarte ele perdeu seu governo por 2 motivos. O primeiro é que ele não teve um bom governo e o segundo é que o seu filho criou sérios problemas para a colônia. A partir disso, em 1558, foi eleito um terceiro governador geral. E o nome dele era Mendes Sá. Ele se tornou o nosso terceiro governador geral, naquela época em que o Brasil era colônia. Como eu havia falado, o filho de Duarte da Costa ele tinha deixado vários problemas e isso ocasionou a saída do pai do governo. Através disso, Mendes Sá começou a resolver esses problemas com a ajuda do seu sobrinho, que era Estácio de Sá. Com a ajuda dele, ele expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia
E depois de várias lutas foi fundada a cidade de São Sebastião e a do Rio de Janeiro, que é o atual Rio de Janeiro em que a gente conhece. E também durante o governo de Mendes Sá, Portugal começou a enviar para a colônia muitos degradados, tentando se livrar dos criminosos que haviam lá, né, no país português. Também nessa época, né, foram mais intensas as lutas contra os indígenas, em que muitos deles foram vendidos como escravos. E através dessas capturas dos indígenas, né, muitos que estavam ali à procura deles para transformá-los em escravos, conseguiram encontrar uma das maiores riquezas que também temos aqui no Brasil, que é o ouro. Entre o processo aí de 3 governadores que foram se passados nesse governo geral, não é isso? Nós podemos ver um pouco de como foi o Brasil colônia. Então, agora a tia vai passar uma atividade para que vocês também leiam o conteúdo aí nas páginas 41 e 42, ok? Para frisar bastante e também ficar mais craque para fazer atividade, certo? Breve tia retorna para vocês.